Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do ICA, uma aula de informática. Eu sou Maurício Maia e hoje a gente vai tratar de um assunto bem badalado aí, redes e internet, né? Principalmente internet. Mas antes da gente chegar na internet, vamos ver o que é uma rede de computador, né? Vamos entrar primeiro nesse assunto aí, né? O que é uma rede de computador? Vamos ver ali na tela, né? Uma rede de computador é uma ligação de dois ou mais computadores, né? Com o objetivo de trocar informações. Com o surgimento do computador, lá na década de 40, né, surgiu o interesse em que eles pudessem trocar informações. Então, tinha uma máquina processando uma determinada coisa, uma outra processando outra, e, de repente, a saída do processamento de uma podia ser a entrada do processamento de uma outra máquina. E surgiu o interesse sobre o assunto, e de lá para cá, esse desenvolvimento não parou mais, né? Inclusive, hoje, a própria internet ela continua evoluindo, né? Surgiram novos meios de transmissão, novas maneiras de você se conectar, né? E essa pesquisa continua evoluindo, né? E como é que essas redes se classificam, né? A gente classifica elas de 4 formas. A primeira é de acordo com a arquitetura dessa rede, né? A segunda é de acordo com a extensão geográfica, né? A terceira é de acordo com a topologia, né? A primeira e a segunda são autoexplicativas, mas o que é topologia? É o layout de como acontece o tráfego dessas informações na rede. E a terceira são os meios de transmissão, como é que eu transmito esses dados na rede, né? Quanto à extensão geográfica, a gente tem 2 tipos principais aí, que é a LAN e a WAN, né? A LAN, de Local Area Network, é uma rede de extensão pequena, né? Ela abrange uma extensão geográfica pequena, né? E a WAN, o próprio nome diz, Wide Area, ela abrange uma extensão geográfica muito grande, né? Pode abranger um país inteiro, um continente, né? É uma rede muito maior, né? Quanto à arquitetura, a gente tem 2 tipos principais que a gente tem que conhecer, né? É a Ethernet, né, que é a arquitetura Ethernet, que é mais utilizada aí nas redes locais, nas empresas, né? Aquela rede que hoje você pode criar dentro da sua casa, né? Ela segue um padrão Ethernet, né? Esse é um padrão, ele é caracterizado pela transmissão de pacotes de dados, né? A gente vai ver mais na frente aí que tem um tal de um TCP/IP que regula essa transmissão de pacotes, né? E o outro tipo é a DSL ou XDSL, que é a rede telefônica, né? A principal e a mais conhecida é a DSL, né? Quem contrata o serviço de internet para a sua casa, né, ele tem 2 maneiras de contratar esse serviço, né, hoje, né? Ou ele vai lá e contrata a sua TV a cabo, né, e ele recebe esses dados via cabo, né, junto com os dados da TV digital que ele vai assistir, né? E a gente tem aquele cara que tem a linha telefônica dele e ele vai receber o sinal de internet por essa linha telefônica. Quando esse sinal de internet vem por essa linha telefônica, né, ele está conectado num outro tipo de rede, que é a ADSL, né? É uma rede específica, né? Ela é mais rápida que um modem convencional e ela usa lá aquele par de fios da tua rede telefônica para transmitir os dados, né? A gente pulando aí para os meios de transmissão, a gente tem 2 tipos famosos aí. É o por cabo e a rede sem fio, a famosa wireless, né? Que trabalha com ondas de rádio, ondas eletromagnéticas, né? Você chegou lá na tua casa, você pediu o sinal de internet lá para a sua operadora de telefone, né? Se você vai receber esse sinal pelo telefone, eles vão instalar lá um modem, né? Que vai servir para transcodificar essas informações que estão vindo lá pela linha telefônica, né? E se você quiser, você pode montar lá uma rede na sua casa, né? Como é que eu vou distribuir essa rede para os meus equipamentos, lá para os meus computadores? Eu posso fazer essa distribuição por um cabo ou posso usar hoje equipamentos, né, que são os roteadores wireless, né, que todo mundo já conhece ou já ouviu falar,
né, que transmitem esses dados via rádio, né? Então, são dois tipos de redes diferentes, fazem a mesma coisa, mas elas são caracterizadas pelo meio com que elas transmitem os dados. Um pelo fio, né, via cabo, e o outro sem fio, né? Entrando um pouco mais a fundo, vamos estudar os componentes dessa rede, né? Então, essa rede ela tem vários componentes plugados nela. O primeiro é o workstation, né? O que é uma workstation? O nome diz, em inglês, estação de trabalho, é lá o teu computador, né? O teu computador é uma estação de trabalho dessa rede, né? Ele vai estar plugado nessa rede, ele vai usar a rede para receber e enviar informações e ele vai fazer lá o processamento. O segundo componente que aparece aí são as placas de rede, né? A placa de rede ela é um periférico, né? Ela vai ser instalada lá na placa-mãe, né? A gente viu lá na primeira aula que a gente tem algumas placas que a gente pluga lá na placa-mãe para facilitar a vida da CPU, né? Para serem os tradutores da CPU, e a placa de rede vai fazer isso. Ela vai ser conectada lá na placa-mãe, ela vai receber esse sinal da rede, vai transcodificar, vai traduzir isso daí e vai passar essas informações, ou vai colocar essas informações na memória para que a CPU possa trabalhar com esses dados, né? A placa de rede ela vai se diferenciar de acordo com o meio de transmissão, né? Se eu tenho uma rede que é via cabo, eu vou ter uma placa de rede específica para receber um cabo. Se eu trabalho com uma rede sem fio, uma rede wireless, eu vou ter uma placa de rede específica que vai ser projetada para receber esse sinal sem fio ou via wireless, né? No caso das wireless, hoje a gente tem equipamentos específicos, né, que não são uma placa de rede, que eu conecto direto na USB lá do computador e posso receber esse sinal. Ou eu vou ter essa placa embutida lá, no caso dos notebooks, ela vai estar lá dentro, eu vou ter uma anteninha lá que está embutida lá dentro do meu gabinetezinho lá do notebook, que eu não enxergo, mas lá dentro tem uma placa e tem uma anteninha que vai fazer essa transmissão desses dados sem fio, né? O segundo componente famoso aí é o hub, né? O que faz o hub, né? Eu tenho o meu sinal de internet, né? Ele vai chegar lá via ADSL, vai chegar no modem da minha casa e eu quero distribuir isso para os outros equipamentos, né? A primeira maneira e a maneira mais básica de você fazer isso, né, é através de um hub, né? O nome em português seria concentrador. O que ele faz? Ele concentra todas as ligações dos componentes dessa rede num lugar e ele internamente ele tem um barramento que vai fazer a troca dessas informações, né? Quando eu mando uma informação, chega uma informação, ela é jogada dentro desse hub e as máquinas todas estão plugadas lá, a máquina para a qual for destinada a informação vai receber aquela informação, as demais vão ignorar, né? Uma característica que a gente tem que entender do hub é que ele funciona exatamente como um plug que a gente usa na tomada para ligar vários equipamentos, né? Eu simplesmente pego lá, coloco aquele plug na tomada, aquele T, né? E onde eu tinha uma saída de tomada, eu passo a ter duas ou três, né? Mas está todo mundo ligado no mesmo barramento, né? Está todo mundo recebendo a energia do mesmo lugar, né? O hub é a mesma coisa, ele é um concentrador. Eu vou ter várias máquinas plugadas nele. Quando eu jogo uma informação lá no hub, todas as máquinas que estão plugadas no hub vão escutar aquela informação, né? Para quem for a informação, a máquina que for a destinatária daquela informação, ela vai escutar e vai pegar aquela informação para trabalhar. As outras simplesmente vão ignorar, né? Uma desvantagem do hub é que, como eu jogo tudo no mesmo lugar e esse meio físico ele é único, né? Às vezes eu posso ter conflito de informações. Fazendo uma analogia aqui para a vida real, né? Tem várias pessoas aqui dentro dessa sala, a gente está conversando e eu falo, pô, Mário, pega aquele relatório lá para mim. Todo mundo que está na sala escutou, Mário, pega aquele relatório lá para mim.
A Maria, ela sabe que ela não é o Mário, então ela simplesmente vai ignorar a informação. O Mário vai saber que a informação é para ele e vai lá buscar o relatório. Mas se por acaso, ao mesmo tempo que eu falar, Mário, pega aquele relatório lá para mim, o João fala, Mário, pegue um copo d'água para mim, e nós dois falarmos ao mesmo tempo, pode ser que o Mário não entenda, né? Duas pessoas falando ao mesmo tempo com você, essas informações vão colidir, né? Vão se conflitar e você, pô, peraí, cara, um de cada vez. Pô, o Maurício, fala aí o que você quer. Não, eu quero o relatório. Pô, João, o que você quer? Eu quero o copo d'água. Então, no Hub pode acontecer isso. Se duas máquinas que estão plugadas lá jogarem informação ao mesmo tempo, essa informação pode se conflitar e eu vou ter que repetir a transmissão. Então, ele é um pouco menos sofisticado, é o componente mais básico para eu estar concentrando as minhas ligações e distribuindo esses dados, né? Uma evolução do Hub é o switch, né? O switch ele é um equipamento mais inteligente e ele foi desenvolvido exatamente para corrigir esse problema do conflito de dados que acontece no Hub, né? Qual é a diferença do switch para o Hub? O switch ele funciona como se fosse uma mini central telefônica, né? Eu tenho várias máquinas conectadas no switch e quando eu quero falar, uma máquina quer falar e ela quer falar com uma outra determinada máquina que também está conectada nele, ela avisa, Mário, o switch ele imediatamente vai criar uma conexão, né, única entre eu e o Mário, né? Então, eu vou sair daquela via onde está todo mundo ouvindo, né, e vou para uma ligação particular e vou falar só com o Mário e o Mário vai falar só comigo. Isso vai evitar o quê? Esse conflito, né, de gente falando ao mesmo tempo, de eu ter que repetir várias vezes a informação e vai acelerar essa minha transmissão, né? Então, a diferença entre o Hub e o switch é que o Hub é um concentrador, ele concentra todas as ligações no mesmo lugar, e o switch ele é um comutador, ele funciona como telefone. Quando eu pego o meu telefone lá e ligo para alguém, né, aquele número que eu disquei cai na central telefônica e a central telefônica ela imediatamente cria um canal de comunicação exclusivo entre o meu telefone e o telefone da pessoa com a qual eu quero falar, né? Não tenho linha cruzada, né? Imagina se todo mundo falasse pela mesma via, todo mundo ouvindo, né? Aí uma pessoa ia ter que falar de cada vez, né? Isso acontece nas transmissões via rádio, né? Uma pessoa tem que falar de cada vez, porque está todo mundo usando o mesmo ambiente de transmissão ali, né? Então, gravem aí, a principal diferença entre o Hub e o switch é que o Hub concentra, ele é menos eficaz, porque eu posso ter colisão dessas informações, e o switch ele é mais eficaz, porque eu tenho uma comutação e eu tenho canais exclusivos que evitam o conflito dessas informações. O terceiro, esse é o famoso, né? Hoje quase todo mundo tem um desse em casa, é o roteador, né? O que vem a ser o roteador, né? O roteador ele serve para fazer a ligação de computadores distantes entre si, né? A comunicação entre esses computadores, às vezes, pode estar acontecendo em redes diferentes, né? Então, para que serve o roteador, né? Eu tenho várias redes, né? Vários computadores interligados nessas redes, e às vezes eu tenho a troca de informação de uma rede para outra, né? O roteador ele vai ser o cara que vai procurar o melhor caminho, né? O nome já avisa aí, de roteador, de roteamento, de rota. Ele vai procurar a melhor rota, o melhor caminho para essa informação seguir entre essas redes, né? Hoje a gente tem lá na nossa casa, né, um roteador que, se eu tenho um sinal ADSL, que eu recebo internet pela linha telefônica, às vezes no mesmo equipamento eu tenho o modem, né, que vai receber e modular esses dados, e eu tenho lá o roteador que vai fazer o roteamento dessas informações, né, entre as redes. Quando eu estou na internet, a internet, na verdade, ela é uma grande rede
que concentra várias redes menores e faz a interligação de todas essas máquinas que estão plugadas nessa rede aí, né? Um outro equipamento, como eu já falei, é o modem, né? O modem ele vai servir para modular e demodular um determinado tipo de sinal, né? O que quer dizer isso? Eu tenho lá a linha telefônica. Essa linha telefônica, ela foi inicialmente projetada para transmitir um sinal de voz, né? Esse sinal, ele vai chegar na sua casa, né, como um sinal de áudio, né? E eu preciso de um equipamento que pegue essas ondas de áudio, né, e transcodifique isso para um modelo que a minha rede e os meus computadores nessa rede sejam capazes de entender, que é o modelo binário lá de bits e bytes que a gente viu na aula de conceitos básicos, né? Então, o que o modem vai fazer? Ele vai modular esse sinal, vai transformar esse sinal analógico, né, que é um sinal de áudio, num sinal digital, de bits e bytes, e vai distribuir isso, ou entregar isso para uma máquina, ou distribuir num concentrador, ou distribuir isso num switch, ou entregar isso para um roteador, né? Então, hoje, a gente na nossa casa, a gente tem lá o modem e o roteador, às vezes, concentrados no mesmo equipamento, né? Ele está recebendo aquele sinal. Em instalações mais antigas, eu tenho lá o modem separado do roteador, né? E quem já teve a curiosidade de olhar atrás do roteador, você vai ver que lá atrás eu tenho várias saídas para eu conectar cabos, né? Eu posso, apesar de eu ter um roteador sem fio, ele pode ter várias saídas lá que eu posso conectar as minhas máquinas nele via cabo, né? Ali, na verdade, eu posso ter também um hub, né, ou um switch que está integrado naquele mesmo equipamento. Mas todos eles são equipamentos diferentes, cada um tem a sua função, né? Partindo já para redes maiores, né, a gente tem aí os gateways, né? O que são os gateways? São máquinas, aí elas já têm capacidade de processamento, né? Elas são máquinas intermediárias que ficam entre uma rede e outra, né? Elas fazem a interligação de uma rede com outra rede, né? Ela visa o quê? Ela visa controlar esse fluxo, né, para não provocar um estrangulamento entre a rede exterior e a rede local, né? E ele tem que ter certas medidas de segurança, né, para que a sua rede não seja invadida, né? Então, quando você se conecta à internet, né, você está lá, tem a tua rede lá na tua casa ou no teu trabalho, e essa rede está conectada à internet, você no meio do caminho, você vai ter um gateway, você vai ter uma porta de ligação que vai fazer a conexão entre essas duas redes e vai controlar esse fluxo de dados, né? O gateway vai estar lá no teu provedor de internet, né? Você não vai enxergar ele, mas o teu provedor ele tem lá vários gateways que vão fazer o controle aí dessas entradas e saídas na internet, né? Um outro servidor que aparece aí na arquitetura das redes, né, e que também ele serve para controlar esse fluxo de dados, é o proxy, né? Esse aí é mais famoso, né? O proxy, né, ele diferentemente do gateway, ele além de controlar esse fluxo, né, eu programo nele quem tem acesso ao quê, né? Então, você está lá no trabalho, né? Você resolveu assistir uma aula do ICA no trabalho, né? Na hora do almoço. Aí você foi lá, entrou lá no ambiente de estudo do ICA, deu play lá na aula que você queria assistir e deu um erro. A imagem não apareceu, né? Disse que ele não encontrou aquele vídeo. Às vezes, né, o gerente da rede lá da sua empresa, ele programou lá no proxy, né, que aquela rede não vai poder executar streamings de vídeo, né? Então, o proxy, na hora que receber, ele vai te conectar à internet, você vai conseguir entrar no Google, você vai conseguir baixar o seu e-mail,
né? Mas você não vai conseguir assistir um vídeo. Por quê? Porque o proxy bloqueou aquilo ali, né? Eu posso especificar lá no proxy que determinados usuários vão ter direito a assistir, a fazer streaming de vídeo e outros não, né? E eu posso até fazer o seguinte no proxy, eu posso redirecionar um determinado endereço que o usuário esteja querendo acessar para um outro lugar, né? Então, vamos supor um exemplo disso, a gente tem uma empresa, né, que vários funcionários dessa empresa diariamente acessam lá o STJ para pegar determinadas publicações do STJ, né? Então, para evitar, né, que muita gente, e para acelerar o processo, evitar que muita gente tenha que fazer esse acesso lá no site do STJ, né, e ocupar a minha conexão com a internet, a conexão da minha rede com a internet, eu posso colocar um proxy lá. Eu todo dia de manhã eu faço uma cópia lá do site, todo dia de madrugada eu faço uma cópia do site do STJ para dentro da minha rede, e quando você for acessar o STJ, esse meu proxy pode direcionar você para aquela cópia. O teu acesso vai ser muito mais rápido, né? Você não vai estar acessando o site original, você vai estar acessando uma cópia, e isso visa acelerar o processamento, né? Então, da mesma maneira que ele impede, ele pode redirecionar, pode alterar a tua solicitação e te entregar uma outra coisa diferente. Isso para você é transparente, né? Mas isso está tudo programadinho lá dentro do proxy, né? E aí, por último, a gente tem o servidor, né? O que é um servidor numa rede, né? O próprio nome já diz, ele fornece serviços, né? Então, o servidor, ele pode ser um servidor de impressão, ele pode ser um servidor de arquivos, ele pode ser um servidor de internet, ele pode ser um servidor de e-mail e N outras coisas. Ele pode ser um servidor de vídeo, um provedor de vídeo, né? Ele vai prover um serviço dentro daquela rede. Então, se eu quero imprimir alguma coisa numa impressora que está compartilhada na minha rede, né? Se essa impressora estiver ligada a uma máquina, que é um servidor de impressão, eu vou mandar a requisição para aquela máquina e ela vai solicitar a impressora que a gente imprima aquilo. Se eu quero baixar um determinado arquivo, eu vou ter na minha rede um servidor de e-mails, né? Que um servidor de e-mails, desculpa, um servidor de arquivos, que vai ter aqueles arquivos lá concentrados e eu vou buscar os arquivos compartilhados lá naquele servidor. Se eu quero passar um e-mail, eu vou ter na minha rede um servidor de e-mails, que esse servidor vai receber os meus e-mails e vai direcionar isso para os destinatários, e ele vai receber lá os e-mails de entrada, né? E vai direcionar os e-mails de entrada da minha caixa postal e vai direcionar esses e-mails para mim. Então, cada equipamento que tem uma função específica nessa rede, ele é chamado de servidor, né? Para acontecer a comunicação nessa rede, né, a gente vai ter que seguir regras, né? E para essas regras, a gente usa o termo protocolos, né? Então, o que são os protocolos? São os padrões, né, de leis e procedimentos que são dispostos à execução de uma determinada tarefa, né? Informações ou dados que passam por um preparo para serem repassados para outros programas, né? Então, quando você vai despachar uma carta no correio ou despachar uma encomenda, você tem que seguir um protocolo, né? Qual é o protocolo? Eu tenho que botar essa carta dentro do envelope, eu tenho que preencher na frente do envelope o nome e o endereço do destinatário, eu tenho que botar no campinho de CEP lá o CEP do destinatário. No verso do envelope, eu tenho que preencher os dados do remetente. Isso é um protocolo de envio de correspondência pelo correio. Para fazer a troca de informações dentro da minha rede, eu também tenho que ter um protocolo, que tem que ser seguido, né? E para cada tipo de informação, para cada tipo de serviço que eu vou utilizar na rede, eu vou ter protocolos diferentes. Mas esse é um assunto para a próxima aula e a gente vai falar especificamente sobre esses protocolos. Obrigado, gente. Até a próxima.